Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Edilson Ferreira e eu ajudo qualquer implantodontista a nunca mais errar a posição dos seus implantes dentários e ainda diminuir em 50% o tempo das suas cirurgias. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O guia cirúrgico só me atrapalha na hora da perfuração nas minhas cirurgias de implantes. Por isso eu não uso o guia cirúrgico. Eu vou fazer o quê? Eu quero mostrar para você o que é o guia cirúrgico, qual é a finalidade de um guia cirúrgico. Então existem muitos conceitos e muitas vezes que você não está conseguindo enxergar. Primeira coisa que eu quero falar com você, esse é um obstáculo que está te impedindo de deixar de errar a posição dos seus implantes. E eu quero falar especificamente sobre guia cirúrgico. A grande maioria dos implantodontistas não utilizam, né? Eles fazem cirurgia à mão livre, por acreditar que não necessitam de um guia. Existem aqueles profissionais, aqueles implantodontistas, aqueles dentistas que trabalham com implantes, que usam um guia convencional. E existe aqueles profissionais que usam um guia impresso. Então eu quero falar com você aqui, eu quero mostrar primeiro alguns aspectos que são importantes relacionados ao guia cirúrgico e que você precisa estar com isso bem fresco na sua cabeça, na sua mente, sempre que você for trabalhar. Porque eu falo assim, ó, se você está com medo na hora das suas cirurgias, está sofrendo com as suas cirurgias, porque você tem errado a posição dos seus implantes, eu vou falar aqui, quando você passa a entender a função de um planejamento e a finalidade de você utilizar um guia cirúrgico, você vai eliminar isso praticamente. Primeira coisa que você precisa entender e saber é o seguinte: por que que o guia cirúrgico está te atrapalhando na hora H? O que é a hora H? A hora H é, vamos dizer, a hora que você vai para o campo operatório fazer uma sequência de perfuração para instalar o seu implante. E esse é o grande problema do implantodontista, porque ele tem que buscar essa posição. Imagina assim, ó, você definiu uma posição para o seu implante no planejamento reverso, e aí você viu que aquela prótese é previsível, né, que você consegue reproduzir no final, mas para isso você precisa o quê? Ter o seu implante na posição correta. E para isso, para você instalar o seu implante dentro do osso, você precisa fazer uma sequência de perfuração óssea, de alargamento ósseo, de remoção de tecido ósseo, uma sequência de brocas, de fresagem. Essas brocas precisam ser utilizadas em inclinações que vão reproduzir lá na boca do seu paciente a posição correta do seu implante. E é isso que leva você ao quê? A se sentir frustrado no teu procedimento cirúrgico, leva você a ter cirurgias que demoram muito tempo. Por quê? Porque lá na hora H, na boca do seu paciente, né, quando você fez um retalho, né, você afastou, né, tecido mole, expôs o tecido ósseo, onde é que você vai trabalhar? E agora? Aí é que começa o seu problema. Onde é que eu vou começar a minha perfuração? Tá certo? Então, por que que nessa hora, a hora que você mais precisa ter uma referência para que você faça a tua sequência de perfuração de alargamento ósseo para colocar o implante na posição correta, para aquele tipo de prótese que você está planejando, ou que você planejou, se é uma prótese cimentada, parafusada, tem alguma coisa errada. Se o guia, na hora que ele tem que te ajudar, ele está te atrapalhando, então tem alguma coisa errada, alguma coisa está errada aí. E é isso que eu quero mostrar para você aqui. Entenda o porquê que ele está te atrapalhando na hora H. E aí depois que você entendeu o porquê que ele está te atrapalhando, e no que ele está te atrapalhando, você vai saber o que fazer. Então, entendendo o porquê que o guia te atrapalha, você vai saber o que fazer. Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui é o seguinte: guia cirúrgico. O que é um guia cirúrgico para implantes especificamente? O que você precisa? O guia cirúrgico é o quê? Ele vai reproduzir no campo operatório a posição do implante que você planejou para o seu caso específico. Vamos dizer assim, então você vai reproduzir no campo operatório, o guia cirúrgico vai te orientar nisso, a posição do implante que você planejou para o seu caso específico. Se é uma prótese unitária, vamos dizer, uma prótese unitária parafusada. O implante tem que ter uma emergência de plataforma protética, né? Plataforma do implante de posicionamento. Então, se é um caso unitário de uma prótese parafusada, o implante tem uma posição. Se é o caso de uma prótese unitária cimentada, tem outra posição. Então, aquele caso especificamente que você projetou, fez o encerramento diagnóstico, é aquela prótese que você quer, vamos dizer, o diâmetro médio distal, distância de 12 milímetros molar, a plataforma oclusal, as cúspides, né,
vamos dizer, as vertentes, tudo direitinho. Aí você fez tudo certo, aí chega na hora. Então, o guia cirúrgico, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que você reproduza lá no campo operatório a posição do implante, a posição correta do implante. Outra função, ele precisa te guiar e orientar as suas perfurações. Então, não adianta você ter um guia que só te orienta no ponto de ataque, por exemplo, né? Que é o primeiro ponto, que é o início da perfuração. Por quê? Porque o ponto de ataque, eu vou marcar onde é que eu vou iniciar o ponto de ataque. Tranquilo. O que vai acontecer? E aí depois o guia tem que te orientar na perfuração, tá? Ó, guiar e orientar em profundidade, inclinação mesiodistal, inclinação vestíbulo-lingual. Por quê? Porque é a posição espacial do implante. E o guia cirúrgico tem essa finalidade. Se ele está te atrapalhando, é porque você não está usando o guia corretamente. Uma outra função do guia cirúrgico é o quê? Guiar a colocação dos seus implantes. Porque o que acontece? Muitas vezes você faz a sequência de perfuração. Aí, Edilson, eu uso sim o guia cirúrgico aqui, eu faço ponto de ataque do guia, depois o guia não para muito na boca do meu paciente, eu tiro o guia, e aí eu vou fazendo a sequência de perfuração mão livre, mas eu sempre volto o guia e vou checando com o indicador de direção. É menos pior do que você fazer cirurgia à mão livre. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar todas essas diferenças para você. Mas o início de tudo está aqui, ó. O guia cirúrgico, você tem que entender essas 3 funções. Essa é a função. Para isso aqui é que você tem que usar o guia cirúrgico. Para você conseguir o quê? Reprodutibilidade no campo operatório. Um guia que vai te orientar na sequência de perfuração, nas inclinações, no local exato, para que você o quê? Depois instale o seu implante na posição correta, para que você nunca mais erre a posição dos seus implantes. E o guia cirúrgico é fundamental para isso. E aí tem muita gente que fala assim, Edilson, eu tenho mão boa para cirurgia, né? Eu não preciso de guia não, cara. Meu negócio é abrir ali, eu faço uma incisão, vou ver o osso, onde é que tem osso lá e pronto, minha cirurgia é rápida, pronto, acabou e resolvi o problema. E aí, está na posição certa? O seu implante está na posição correta? Então, esquece, não, tá na posição. Aí eu quero te falar das sensações que você tem quando você vai sem referência para o campo operatório. Sabe qual é a principal delas? Principal sensação que você tem, eu até marquei aqui, ó. A principal sensação, o principal sentimento que você tem é o medo. Todos nós temos medo. E você tem medo, você sabe do quê? Do desconhecido que você tem consciência. Desconhecido que você tem consciência é o seguinte: você tem consciência que você está trabalhando na região de mandíbula posterior e que ali passa um nervo. Você tem consciência. Isso te gera medo. E muitas vezes você não tem consciência, você não tem conhecimento e não tem consciência. Então você o quê? Passa desapercebido. Isso é muito importante você saber isso. Então o guia cirúrgico, ele precisa ter essas 3 funções para você, lá no teu campo operatório. Ele vai fazer o que com você? Ele vai eliminar o medo da tua cirurgia, que é aquele medo do desconhecido. Então você tem consciência, mas não conhece. E aí você tem um medo enorme, e esse medo te paralisa. Medo de tocar um nervo, por exemplo. Você sabe que tem um nervo ali, mas você não sabe onde é que ele está. Então essa é o principal, é o pior sentimento que a gente tem. Então, ó, aí, quando você entende o que um guia cirúrgico precisa te proporcionar, aí você começa a criar um senso crítico e entender qual é o segundo. Então, o que é o guia cirúrgico na implantodontia e qual é a finalidade do guia cirúrgico. E eu quero falar com você agora quais as informações que um guia cirúrgico deve conter. Porque muitas vezes você fala assim, o guia cirúrgico duplica ali o enceramento e faz uma modelinha de Moldivac, e a grosso modo é isso. O princípio é esse, é reproduzir no campo operatório a posição da prótese que vai te orientar na colocação do seu implante. O início, o planejamento reverso. Mas quais são as informações que o guia cirúrgico precisa conter para ele não te atrapalhar lá na hora H? Ele precisa conter um guia cirúrgico para que você possa usar corretamente, eliminando, olha, quase que por completo a possibilidade de errar a posição do seu implante. E aí tem aqueles céticos que falam, né, Edilson, mas sempre vai ter desvio. Desvio angular sempre vai existir. O que você precisa entender é que tem técnicas e guias que dão desvios maiores do que outros. Se você for instalar o seu implante à mão livre, você vai ter um desvio angular. Você pode até tentar colocar o implante naquela posição, fazer uma sequência de perfuração, mas você não vai conseguir. Por quê? Porque não é previsível, não é reproduzível a mão livre. Você não consegue olhar e fazer
Isso é o que eu falo de dentista com passo. Você pode fazer 10 vezes, o implantodontista com passo. Faz 10 vezes um círculo numa folha e verifica desses 10 a mão livre quantos ficam iguais. E faz de novo numa outra folha 10 círculos utilizando um compasso de ponta seca. Você vai entender. Essa é uma analogia que eu gosto de fazer. Então, as informações que o guia cirúrgico deve conter, ó, profundidade do implante. No guia já tem que estar limitado. Você já tem que saber. Senão, alguns guias, eles vão o quê? Te orientar, mas não na profundidade. Aí você tem que tirar, na hora que você vai aprofundar a broca, eu vou fazer um implante de 10 milímetros, ele é com unimorte, eu vou deixar ali 1 milímetro, 2 ou 3 infraósseo. Então eu vou, aí depois você vai aprofundar a mão livre. Nesse aprofundar a mão livre tem desvios. Então, é a informação que você precisa ter no guia. A profundidade do implante é importante? É. Por quê? Porque isso vai definir a posição da plataforma do implante, que está diretamente relacionada ao componente protético. Profundidade de perfuração. Você precisa saber qual é a profundidade, né, da perfuração. Um dos grandes problemas, quem usa o guia convencional, feito de uma moldeirinha de Modivar, que eu vou mostrar isso clinicamente já já, é o seguinte, é a reclamação que ele não consegue ver a profundidade de perfuração, ele tem que tirar o guia. E aí quando ele tira o guia, ele remove o guia, vai fazer a mão livre, aí depois ele tem que voltar ao indicador de direção para ver, checar essa posição do implante, volta o guia. Quer dizer, o teu procedimento cirúrgico passa a demorar muito tempo. Você fica acrescentando fatores que vão te levar ao quê? A tomadas de decisões a cada passo. Tomada de decisão a cada passo é 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. E aí entra naquele detalhe. Bom, você está se preparando, você está fazendo planejamento reverso, você está usando um guia, e aí as tuas cirurgias demoram, seu paciente se estressa, você se estressa, né? Você fica com medo da tua cirurgia e chega no final, você não consegue entregar para o seu paciente. Você chega num ponto da tua cirurgia que o teu medo é tão alto de estar fazendo coisa errada e você está tentando corrigir, não está conseguindo, que eu falo que é nadar contra a correnteza. Não é que você não saiba, está te faltando ferramentas adequadas. Uma ferramenta adequada é a escolha do guia cirúrgico correto. Outra informação que o guia deve ter, inclinação vestibulolingual, inclinação médio-distal. Por quê? Porque essas inclinações são responsáveis o quê? Pela posição espacial do implante. As informações que o guia deve contar. Edilson, beleza, você me falou esses dois assuntos, agora, o que eu devo avaliar, então, num guia cirúrgico? Né, para saber se esse guia cirúrgico vai ter essa finalidade e esses objetivos que você acabou de me falar. Primeira coisa que é importante num guia cirúrgico, que você deve avaliar, é a adaptação do guia. Qual é a adaptação? Onde é que esse guia está apoiado? Né? Ele precisa de um apoio. Se você colocar uma tábua apoiada só numa ponta, ela vai cair. Então, o guia cirúrgico é a mesma coisa, você precisa checar a adaptação desse guia. Se esse guia está adaptado, vamos dizer, qual é o tipo de guia? É um guia sobre dente? É um guia sobre fibromucosa? É um guia sobre dente e fibromucosa? São características distintas e você precisa entender isso aí. Então, a adaptação do guia é importante, por exemplo, num guia muco suportado, a adaptação dele é super importante na fibromucosa. Um guia dento suportado, não. Porque ele precisa ter o quê? Ele precisa ter uma adaptação correta sobre os dentes remanescentes, que vão dar o quê? Estabilidade para esse guia. E dá estabilidade de posição. Porque você põe o guia aqui, adapta o guia. Aí ele tem movimentação. Quando você vai perfurar, o guia sai de posição, te induz ao erro. É isso que pode estar acontecendo aí com você. Ele está te induzindo ao erro porque você está usando um guia que não tem a adaptação correta e não tem a extensão correta e, em consequência, não tem estabilidade. E aí as referências para te guiar vão ficar o quê? Alteradas. Isso acontece independe da técnica cirúrgica. Você tem o guia analógico, convencional, e você tem o guia digital. Em um e no outro, na técnica de cirurgia convencional, na técnica de cirurgia guiada, se o guia não for correto, você vai ter problema. Então, o que você tem que avaliar num guia para saber se ele é confiável, se você vai conseguir reproduzir no campo operatório, é a adaptação dele sobre aonde ele vai apoiar, se é dentro suportado, se é muco suportado ou se é dentro muco suportado. A extensão do guia. Muita gente fala assim, vamos fazer um guiazinho curtinho, guia pequenininho, só pegando num dente. Quer dizer, você vai perder todas as referências, ele não tem estabilidade. Então, o que avaliar? A adaptação do guia, extensão do guia, a estabilidade de posição dele, se quando você coloca ele em posição, ele está estável, e as referências para te guiar, tanto na perfuração quanto na colocação do seu implante. Quais os tipos de guias que existem? Os guias cirúrgicos para implantodontia. Eu classifico de duas maneiras aqui, isso até para entendimento. Nós temos o guia convencional e nós temos
o guia digital. O guia da implantodontia convencional, que é feito de maneira convencional, analógica. Então, você molda o seu paciente, você faz um enceramento diagnóstico, o laboratório faz um enceramento, duplica aquele enceramento e faz um guia convencional. Pode ser feito em resina, pode ser feito em Mold-Vac, né, aquelas plaquinhas de Mold-Vac. Mas essas são as duas principais maneiras. E existe o guia digital, em que todo o planejamento reverso é feito de maneira digital, o enceramento digital, e depois esse guia, ele é reproduzido, ele é impresso em uma impressora. Então, esses são os dois tipos de guias disponíveis para uso para sequência de perfuração e instalação dos seus implantes. O guia cirúrgico. Qual é a principal função de um guia cirúrgico? O que ele vai proporcionar a você quando você escolher o guia correto e saber como avaliar ele, o que ele tem que promover para você lá no teu momento cirúrgico. Então, por que o guia cirúrgico é importante? Por que é fundamental você usar o guia cirúrgico? Para que você consiga o quê? Reprodutibilidade no campo operatório. É você reproduzir lá no momento cirúrgico a posição do seu implante necessário para aquele trabalho de reabilitação que você fez. Então ele vai te orientar, na sequência de perfuração e na instalação do seu implante. Essa é a finalidade do guia cirúrgico. Essa é a importância de você usar o guia cirúrgico. E quando você tem reprodutibilidade do planejamento no campo operatório de maneira fiel, seguindo aqueles princípios do guia, estabilidade, de extensão, tudo certinho, de referências, você vai tornar o quê? As suas cirurgias ou os seus tratamentos vão ter mais precisão, rapidez e segurança. As suas cirurgias vão ter isso. Por quê? Porque o guia vai te orientar, vai conseguir reproduzir no campo operatório exatamente aquilo que você precisa. O que significa isso? Significa o quê? Que você vai conseguir a posição correta do seu implante, te dando resultados protéticos de excelência e longevidade nos seus tratamentos. É isso que eu quero como implantodontista, é isso que você quer como implantodontista. Todos os casos são complexos. E a complexidade, todos os casos de implante são difíceis. Caso unitário, caso de extração, todo caso é difícil. Quando você começa a fazer o planejamento de maneira correta, o planejamento reverso, e aí depois, que isso vão ser todas as definições, Eu não estou entrando muito a fundo em planejamento, não estou falando de biomecânica, não estou falando de distribuição de implantes, não estou falando disso. Mas eu estou falando o seguinte, quando você faz o seu planejamento de maneira correta, que vai definir todo o teu tratamento, você precisa dessa ferramenta, o guia cirúrgico, que vai fazer você reproduzir todas essas informações, todos esses estudos que você fez no teu planejamento lá na boca do teu paciente. Você não pode fazer uma cirurgia à mão livre, por exemplo, e lá fazer uma cirurgia no escuro, tentar adivinhar a posição do implante. O que vai acontecer? Você vai se frustrar. Você não vai conseguir. Edilson, mas eu tenho a mão muito boa, eu consigo. Tá tudo certo. Dá uma avaliada nos resultados que você está tendo. Avalia a constância dos seus resultados. Avalia os seus pacientes. Avalia o teu sentimento. Qual é a sensação que você tem? Você consegue, vamos dizer assim, se sentir entregando o melhor para o seu paciente? Porque não adianta você achar que você está fazendo e não está. Então aí você vai para o campo operatório no escuro, na escuridão. Por quê? Porque você não está conseguindo identificar todas as suas necessidades. E lá no campo operatório, que vai deixar a tua cirurgia, que vai fazer você nunca mais errar a posição do seu implante, tornar suas cirurgias mais rápidas, eliminar o seu medo no momento cirúrgico, é toda essa composição. E aí, se você está fazendo isso à mão livre, você está fazendo no escuro. Você está correndo risco de lesar o seu paciente, risco de perder o seu paciente, risco de você perder a tua, vamos dizer assim, a tua satisfação. O que é a tua satisfação? É aquela sensação de prazer de estar entregando o melhor para o seu paciente. E você vê o resultado. Então, o guia cirúrgico, você precisa o quê? Ele precisa promover para você reprodutibilidade e planejamento. Simples assim. E aí tem muita gente que fala assim, Edilson, tá falando aí de guia cirúrgico e tal, de não sei o quê. Eu já ouvi falar, cara que usa guia cirúrgico mais erra do que acerta. Eu estou mais errando do que acertando com guia, por isso que eu parei de usar. E outra, desvio sempre vai ter. Você entender o seguinte, a mão livre você tem um desvio angular. Com o guia convencional você tem um desvio melhor ou menor do que na mão livre, e com guia impresso você tem um desvio menor ainda. Existem aqui os fatores de preparo, tudo direitinho, tá?
Mas o guia cirúrgico, quanto mais informação ele tem, quanto melhor, se você sabe como fazer, quais são as informações, o que avaliar no guia, você vai ter o quê? Você vai ter um pequeno desvio. E disso, quanto que é um pequeno desvio? Olha, eu falo que, vamos dizer assim, com cirurgia guiada, você trabalha hoje com desvios de 1 a 4 graus. Aí tem gente que fala, mas é muito, 4 graus, onde já se viu. 4 graus, dependendo do caso, é 0,2, 0,3 milímetros. E a mão livre, então, e um guia convencional. Então, eu trouxe aqui um artigo científico, ó, e esse artigo, ele fala exatamente o que? Olha aqui, olha a conclusão dele. Tá? Eu traduzi aqui. Conclusão desse artigo publicado em 2020. Ele fez uma média de precisão, estudo clínico entre implantes guiados e implantes instalados à mão livre. Quanto à comparação que esse estudo procurou realizar, pode-se dizer que a abordagem guiada estática melhora significativamente a acurácia da cirurgia de implante dentário em comparação com a cirurgia mão livre. É melhor, tá? Esse é o artigo científico, tá bom? Além disso, os resultados dessa pesquisa sugerem que qualquer grau de orientação produz melhores resultados do que a cirurgia mão livre e que aumentar o nível de orientação aumenta a precisão. E aí agora eu quero trazer agora clinicamente para você que está aqui comigo. Vamos trazer para a clínica, para a tua clínica diária, para o teu dia a dia, porque é isso que importa. Quantas decisões durante a instalação de seus implantes você precisa tomar? Vamos acompanhar? Você já parou para pensar? Se você usa a técnica convencional, você está tomando todas essas decisões no campo operatório. Então aqui é o momento, incisão, descolamento, e aqui agora começa o problema. Aqui está todo o problema. Quantas decisões? Onde é que eu vou fazer o ponto de ataque? Qual é a profundidade que eu vou descer essa broca? Qual é a inclinação? Qual é a distância para esse dente? Você já parou para pensar quantas decisões você tem que tomar? E aí você vai para o campo operatório à mão livre. Você acha que você vai ter a posição correta do seu implante à mão livre, tendo que tomar todas essas decisões? Você até pode ter, mas não é a média. Porque tem gente que fala assim, não, eu uso um guia cirúrgico aí convencional mesmo, meus implantes são bons, são espetaculares a posição. Mas não é a realidade. Quanto tempo demora a tua cirurgia? Quantos implantes você precisou errar para fazer isso? Você tem que fazer essa pergunta. Quanto que você errou para poder acertar? Então tá tudo certo, mas se você tem uma ferramenta que chama guia cirúrgico, que vai te orientar nesse momento cirúrgico, ele não pode te atrapalhar. Aí você molda o seu paciente, faz o enceramento, o planejamento direitinho, e aí tem o guia convencional. Feito o enceramento é duplicado, e aí esse modelo de gesso duplicado, o laboratório faz uma moldeirinha de Mold-Vac, apoiando no palo, como nesse caso. Beleza? É um guia cirúrgico. Então você fez o planejamento correto, o planejamento reverso, isso aqui é a maneira analógica, moldou o seu paciente, montou em articulador, fez o enceramento, você gastou dinheiro, gastou o seu tempo clínico, fez tudo certo. E aí, o problema está onde? Está aqui no guia cirúrgico que foi feito. Ele está uma cópia do enceramento? Tá. Você vai ter no campo operatório, olha aqui, então, olha lá, feita, né, um Mold-Vac. Edilson, eu faço Mold-Vac, mais barato, né, o laboratório. Está tudo certo. Poderia ser feito de resina, na clínica também, você vai ter que pagar isso, você vai gastar. E aí você faz aqui, ó, as perfurações na oclusal, no centro da oclusal. Né? Pega uma broca e faz as perfurações aproximadas. Faz uma abertura lá para você usar as brocas. Mas não é uma abertura para você usar, por exemplo, a broca de 2. Não é uma abertura, por exemplo, para você usar a broca de 3. Então, essa broca, você só vai ter orientação do ponto de ataque. Ela vai entrar à mão livre. Ela vai estar limitada, mas tem um desvio. Vamos ver isso na clínica? Olha aqui, ó. Então, por que será que o guia cirúrgico está te atrapalhando na hora H? Um guia cirúrgico como esse, da maneira analógica, e está tudo certo, porque um guia cirúrgico como esse é melhor do que você fazer a mão livre. Mas esse guia cirúrgico, ele vai te atrapalhar e vai ainda te induzir ao erro. Vai melhorar os seus resultados, mas ainda vai ter erro. E por que isso acontece? Olha aqui essa setinha vermelha que eu coloquei aqui. Então, imagina aqui, quando você vem com a broca, então beleza, você faz o ponto de ataque, aí qual é a profundidade da broca que você vai fazer? Aí você pede para a secretária afastar, segura o guia, vai lá, aí você já não enxerga mais, vira a cabeça do paciente, falei agora. Não, aí você tira o guia. Tira o guia, deixa eu descer aqui a mão livre. Aí desce a mão livre, aí você já perdeu toda aquela referência. Aí você fala assim, esse guia só me atrapalhou, cara, não vou mais usar guia não. Ou usa só para fazer o ponto de ataque. Então pode ser aqui. Por quê? Porque as referências que o guia cirúrgico está levando para o campo operatório estão limitadas. Dependendo do nível que você está, do número de implantes que você fez, muitas vezes você até compensa isso.
Aqui, ó, essa imagem, olha lá a broca. Ó. A broca ela entra livre. Ó. Ela não tem um orifício com limitação que vai limitar as inclinações. Ele vai te dar uma referência espacial, mas com possibilidade de desvio. E aí, quando você usa o guia cirúrgico convencional e começa a ver que você não consegue os resultados, o que você faz? Você abandona. Ah, o guia cirúrgico só atrapalha, cara. Isso aí não funciona, não. Isso aí, cirurgia tem que ser no método raiz mesmo. É abrir o osso, ver e tacar a broca lá e pronto. Não, você tem ferramentas hoje muito boas para isso. E aí, ó, quando você entende a importância do guia, você passa a ter reprodutibilidade. Associada à reprodutibilidade, sabe o que é segurança? Por quê? Porque você vai para o campo operatório com informações suficientes, desde que o guia seja o guia correto. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Uma outra dúvida que surge assim, ó, com quem vai usar. Edilson, então, mas qual é a vantagem de usar o guia cirúrgico? Está falando aí de reprodutibilidade, essas coisas aí, tudo bem, mas qual que é a vantagem? Não estou vendo vantagem. A vantagem, além de você reproduzir no campo operatório, posição que você necessita para instalar no seu implante, eu vou te dar mais 2 motivos, além da reprodutibilidade e da segurança. Sabe como é que, se você escolhe o guia cirúrgico impresso, por exemplo, você vai ter, além de reprodutibilidade e de segurança, você vai ter precisão e você precisa entender o que é precisão. Precisão é você fazer é você saber aonde você vai iniciar e terminar a sua perfuração com as inclinações pré-estabelecidas. Isso é precisão. E sabe qual que é o grande efeito colateral que a precisão na sequência de perfuração te dá? Rapidez no teu procedimento cirúrgico, porque faz você aumentar a sua rentabilidade, faz você ganhar mais dinheiro com seus implantes. Eu disse, como assim? Vou falar, eu fiz agora, eu terminei uma cirurgia agora, região do segundo molar superior, difícil visualização, utilizando o guia cirúrgico correto, 3 brocas, tá? Foram 10 minutos de cirurgia. Nossa, você é rápido. Não, eu não sou rápido. Na realidade, a ferramenta usada de maneira correta, o guia cirúrgico correto, bem utilizado, te dá essa reprodutibilidade. E como efeito colateral, precisão e rapidez. Por quê? Porque as suas decisões tomadas antes do momento cirúrgico estão ali naquele guia cirúrgico impresso. E aí também vão surgindo outras dúvidas. Edilson, existe alguma situação em que usar o guia cirúrgico não é bom? Sim, será que aquele caso unitário, aquele caso lá de trás, todos os casos de implantes são difíceis. Todos os casos de implantes, se você não tiver a reprodutibilidade, você vai errar na posição do seu implante. Então, não existe alguma situação em que usar o guia cirúrgico não seja boa, desde que você faça o guia cirúrgico de maneira correta. O guia cirúrgico tem que ter estabilidade. Esse aqui que você está vendo, ele não tem estabilidade. Ele não vai te orientar, ele vai mais te atrapalhar. Então, o que existe é o guia cirúrgico de maneira correta. Porque quando você não usa o guia cirúrgico, o que a má posição do seu implante causa? Ela tem consequências negativas biológicas, funcionais e estéticas. Aí você, muitas vezes, está lá reclamando de valor de implante. Ah, o paciente não quer pagar o implante. Mas quer dizer, você está oferecendo o melhor para o seu paciente. Então, você está conseguindo resolver os seus casos. Você não está errando. Então, você precisa entender que quando você erra a posição do seu implante, por exemplo, por não estar utilizando o guia cirúrgico correto, você vai ter essas consequências aqui. Isso vai refletir aonde? Na sua carreira como implantodontista. E a posição tridimensional do implante, né? O que é a posição correta do implante? É a posição tridimensional que ele vai ocupar dentro do osso para aquele tipo de resultado protético que você necessita. E essa posição tridimensional do implante são nos 3 eixos. Então, que são as inclinações vestíbulo-lingual do seu implante, inclinação médio-distal do seu implante e a profundidade cérvico-apical, que parece ser simples, mas é de alta complexidade. E aí você quer achar essa posição à mão livre, imaginando no escuro. Você não vai conseguir, não vai. Você está trabalhando no escuro. Você está dentro do quarto escuro. Vamos fazer essa analogia para você. Imagina que você está em casa e você, ou está na casa de um parente e tal, e tem lá um quarto escuro e você vai adentrar o quarto escuro. Qual é a sensação? Qual que é a primeira sensação que você tem no quarto escuro? Medo. Medo do desconhecido. Ou o medo do conhecido.
mas o quarto escuro te dá essa sensação. E você deve estar tendo essa sensação também na perfuração no escuro. Quando você vai para a técnica convencional fazer implante à mão livre, você está fazendo o quê? Implante no escuro. Você está trabalhando dentro do osso do seu paciente no escuro. E aí muitas vezes você acha que você está olhando o osso do seu paciente e você está vendo. Mas pera lá, ó, você vê por fora, mas internamente, você está perto do nervo, você não está? Então, a posição correta do implante ela é fundamental. E a posição do implante é que vai definir o quê? Longevidade. Posição do implante é qual o nível ósseo que o implante vai ter, qual é a inclinação mesiodistal, vestibulolingual. São muitas informações. E todas essas informações te levam a quê? Todas essas decisões te levam a quê? A você a errar, ter um problema na posição do seu implante. Voltando lá para o quarto escuro, quando você tem dúvida no teu momento cirúrgico, o medo aflora, o medo de lesar estruturas nobres anatômicas, tá? Vou ter uma parestesia desse paciente. O medo de errar a posição do seu implante. O medo de errar a perfuração. O que esse paciente vai falar depois? Então você imagina tudo isso dentro da tua cabeça no momento cirúrgico. O que você acha que vai acontecer? Você vai ficar doido, cara. Você vai sofrer. E esta posição, ó, um guia cirúrgico convencional, ele não te dá. E eu quero que você analise aqui agora. Eu estou colocando aqui as duas modalidades de guia. Aqui esse guia convencional é uma moldeira, poderia ser resina acrílica, existem outros materiais. Tem que estar atento a coisas, vamos dizer assim, a estabilidade do guia, a extensão do guia, ou um guia cirúrgico impresso, como esse aqui do lado, que traz todas as informações necessárias para você fazer a sequência de perfuração e instalação do seu implante. É um guia que é impresso, e ele vem com as informações necessárias para que você tenha reprodutibilidade. Edilson, mas é só usar? Não, não é só usar, você precisa entender como chegar até um guia cirúrgico como esse impresso, com as informações com precisão que vão levar você a ter o quê? Rapidez e segurança no seu procedimento cirúrgico, e vai te levar a não errar nunca mais a posição do seu implante. Então, um caso como esse, olha, vamos dizer, de alta demanda estética, você não pode errar a inclinação mesiodistal, vestibulolingual, a profundidade desse implante. Se você tem um guia, olha só, com esse nível de requinte, ó, impresso numa impressora 3D, com todas as informações necessárias que vai orientar você na sequência de perfuração e de instalação de seus implantes. Então, esse é o guia impresso. Olha lá. Então, o posicionamento do seu implante, e o que determina o posicionamento é a sequência de perfuração, e se você faz a sequência mão livre, você vai ter problema, você vai errar. Então é um guia impresso com todas as informações, a extensão, ó, né, necessária, estabilidade necessária e as informações pertinentes ao planejamento que você fez. Então você já entendeu o que é o guia, quais são as finalidades, quais são os objetivos. Eu quero falar para você agora. Você não pode, ó, é o quê? É não usar o guia cirúrgico, continuar fazendo implantes à mão livre. Aí você não vai quebrar essa objeção que está te impedindo de dar o próximo passo. Então eu mostrei aqui para você, né, o que é o guia, qual é a finalidade do guia, quais são os objetivos, onde é que você pode usar, quais os tipos de guia. Então você precisa entender. Como é que você, então, como é que é um jeito certo de você superar essa objeção aí, de você dar o próximo passo para que você nunca mais erre a posição dos seus implantes? Avaliando, faz uma avaliação dos teus resultados protéticos, como é que estão, tempo das suas cirurgias, o seu medo nas suas cirurgias, se você tem acertado a posição do seu implante. Faz isso. O jeito certo de você superar essa objeção. Faz essa avaliação. Tranquilo? Beleza? E qual que é um pequeno passo que você pode dar se você não usa o guia cirúrgico? Faça um guia cirúrgico que reproduza o máximo de informações no campo operatório. E assim você vai ter o quê? Você vai nunca mais errar a posição dos seus implantes dentários.